Você sabe, construir riqueza é como um jogo, mas sejamos honestos, ok? As pessoas mais ricas do mundo não jogam pelas mesmas regras que todo mundo. Neste vídeo, vamos falar sobre o método do dinheiro infinito que os ricos usam para ficarem, literalmente, ainda mais ricos. E provavelmente isso contradiz tudo o que já te disseram sobre dinheiro. Parte 1. Entendendo a dívida. Essa conversa começa com algo essencial: entender o que é dívida. Fique longe das dívidas. Você provavelmente já ouviu isso a vida toda, certo? É basicamente a regra de ouro das finanças pessoais. Pais, professores e até gurus financeiros bateram nessa tecla. Dívida é uma armadilha perigosa que vai arruinar sua vida. E honestamente, para a maioria das pessoas, eles não estão errados. Dívida é a razão pela qual milhões de pessoas afundam em pagamentos de juros, lutam para pagar as contas e se sentem presas num ciclo sem fim de pobreza. Então, não é surpresa que a maioria veja evitar dívidas como a opção mais segura. Mas aqui está o ponto: as pessoas mais ricas do mundo não seguem essa regra. Elas a quebram, de forma deliberada, confiante e frequente. E isso porque elas não veem a dívida como uma armadilha, mas sim como uma ferramenta para aproveitar oportunidades e multiplicar sua riqueza. Nos casos mais extremos, a dívida literalmente se torna o método do dinheiro infinito delas. Vamos mergulhar nas estratégias exatas ainda neste vídeo, incluindo como usam dívidas para pagar basicamente zero em impostos. Mas primeiro, vamos ao básico. O que exatamente é dívida? Na essência, dívida é simples. É dinheiro emprestado. Alguém te dá um empréstimo, você usa esse dinheiro para outra coisa e depois paga de volta, com juros em cima. A parte complicada está no meio. Como você usa esse dinheiro é o que define a diferença entre boa dívida e má dívida. Usada corretamente, qualquer pessoa pode transformar a dívida em uma máquina de geração de riqueza. Usada da forma errada, ela vira um buraco financeiro sem fundo. E, infelizmente, isso é muito mais comum. O exemplo perfeito para mostrar essa diferença? Cartões de crédito. Na superfície, você tem acesso rápido a uma grande quantia e depois pode pagar aos poucos. A maioria das pessoas, especialmente pessoas pobres, cai nessa simplificação e eleva seu estilo de vida acima do que realmente pode pagar. Essa é a essência da má dívida. Pegar dinheiro emprestado para comprar coisas que não geram nenhum valor para você. Roupas, eletrônicos, viagens, tudo isso são despesas que perdem valor no momento em que você passa o cartão, mas que você pode continuar pagando por décadas. Na maioria dos casos, primeiro você empresta, depois você implora. Por outro lado, os mais ricos do mundo descobriram como usar a boa dívida a seu favor. Diferente da má dívida, a boa dívida é dinheiro emprestado que você usa para gerar valor. E quando você aprende a usar isso estrategicamente, ela literalmente se transforma no seu método de dinheiro infinito. Pense assim: você pega dinheiro emprestado e investe em algo que gera mais dinheiro. Conforme sua riqueza cresce, você usa isso como base para emprestar quantias maiores e repete esse processo várias vezes. Esse ciclo não tem limite, e é exatamente assim que as pessoas mais ricas do mundo multiplicam suas fortunas. Agora que você entendeu isso, vamos destrinchar 5 estratégias que os ricos usam para transformar dívida em seu método financeiro infinito. Começando com uma das mais simples e poderosas: alavancagem em imóveis, que será explicado na próxima sessão. Parte 2. O método do dinheiro infinito. Uma das maneiras mais populares de usar dívida para construir riqueza é através do mercado imobiliário. O conceito é simples. Você pega dinheiro emprestado para comprar um imóvel e ele aumenta de valor com o tempo e gera renda para você. Você ganha 2 vezes. Mas essa estratégia não é isenta de riscos. Se você pegar dinheiro demais emprestado ou comprar no pico do mercado, pode acabar devendo mais do que o imóvel realmente vale. O timing é tudo nessa estratégia. Mas, se você acertar, pode construir uma enorme riqueza a partir do zero. Imagine só, você encontra um pequeno apartamento em uma área promissora. Não é chamativo, mas você vê potencial. Você pega 20 mil emprestados para dar de entrada. Depois, aluga o imóvel e a renda cobre a hipoteca, os impostos e outras despesas. Com o tempo, o valor do imóvel aumenta e seus inquilinos vão pagando o financiamento para você. Depois de alguns anos, você faz um novo empréstimo, maior, para dar entrada em um imóvel muito mais valioso, como um dúplex. Para conseguir uma taxa de juros melhor, você coloca o primeiro imóvel como garantia. Mas, mais uma vez, são os inquilinos que bancam isso para você. Avançando um pouco no tempo, você não está mais comprando apartamentos. Agora você compra prédios inteiros e bairros. Tudo isso financiado com o patrimônio que você construiu no caminho. Quando você chega a esse ponto, você desbloqueou um ciclo de criação de riqueza que continua se multiplicando.
Por isso chamamos isso de método do dinheiro infinito. Você constrói o império com o dinheiro dos outros, mas é o seu patrimônio que cresce. Agora, vamos falar de empréstimos estudantis. Para muitas pessoas, os empréstimos estudantis são o primeiro contato com a dívida. E sejamos honestos, eles têm uma má reputação. Merecida. Pegar emprestado centenas de milhares de reais para um diploma em literatura, por exemplo, é uma catástrofe financeira pronta para acontecer. Você fica afundado em dívidas estudantis, com nada além de um pedaço de papel enfeitado para mostrar. Mas aqui está o ponto. Quando usado de forma estratégica, o empréstimo estudantil pode ser um dos melhores investimentos da sua vida. Digamos que você é apaixonado por tecnologia, mas não tem as habilidades para entrar nesse setor. Você pega um empréstimo de 100 mil para fazer uma graduação em engenharia da computação. É muito dinheiro? É, mas depois de se formar, você consegue um emprego que paga 150 mil por ano. Pense bem, nessa situação, você pode quitar todo o empréstimo em poucos anos. Você tem uma carreira real, em alta demanda, e está ganhando mais do que jamais ganharia sem essa formação. Esse é o clássico método do dinheiro infinito que te dá retorno para o resto da vida. A chave é estudar algo que leve a um emprego bem remunerado, ou seja, menos musicologia, mais análise de dados. Mas investir na sua educação nem sempre significa fazer faculdade. Aprender sobre educação financeira, entender como criar um negócio e saber como gerenciar seus relacionamentos são habilidades que realmente mudam sua vida. Infelizmente, isso não é ensinado nas escolas tradicionais. E é exatamente aí que entra o nosso treinamento completo chamado Do Zero à Liberdade Financeira. É uma oportunidade apenas para quem quer parar de sobreviver e finalmente começar a construir riqueza de verdade. E aqui vai o segredo. Só quem estiver na nossa comunidade do WhatsApp vai ter acesso antecipado, benefícios especiais e uma promoção exclusiva de 50% de desconto para os primeiros 100 participantes do treinamento, assim que for lançado. É lá dentro que vamos reunir quem está levando a própria liberdade financeira a sério. E se você está aqui, esse é o seu lugar. O link está aqui embaixo. Entra agora se quer mudar de vida. Vamos continuar. Vamos falar sobre empréstimos para negócios. Uma das formas mais poderosas de gerar riqueza com dívida é através de um empréstimo empresarial. Basicamente, você pega dinheiro emprestado para comprar equipamentos, estoque, contratar funcionários, tudo o que você precisa para fazer sua empresa crescer. Conforme ela cresce e gera receita, ela mesma paga o empréstimo enquanto constrói sua riqueza. Claro, isso pode ser arriscado se o negócio não tiver o desempenho esperado. A dívida ainda será sua. Por isso, é crucial ter um plano bem definido, mostrando exatamente como o risco que você está assumindo vai se pagar. Imagine que você tem um trabalho paralelo pintando tênis personalizados. Você pega tênis prontos, pinta com designs únicos e vende pelas redes sociais. As pessoas adoram. A demanda cresce tanto que você começa a recusar pedidos. É aí que você decide escalar. Pega um empréstimo de 50 mil para lançar sua marca. Com esse dinheiro, você contrata um fabricante para produzir seu primeiro lote, parceria com um designer para aprimorar sua identidade visual e lança um e-commerce profissional. É arriscado? Claro, mas você fez as contas, definiu metas de vendas realistas e tem um plano que mostra como esse investimento vai dar retorno. E então, começa a dar certo. Avance alguns anos e você está tocando uma marca de moda em escala total. Feito da maneira certa, empréstimos para negócios são o método clássico do dinheiro infinito. Você começa com uma ideia e um plano, e usa o dinheiro dos outros para torná-lo realidade. É um divisor de águas para qualquer um que tenha visão e coragem. Agora, e quanto à arbitragem de investimentos? Porque, bem, essa é uma das formas mais insanas de gerar riqueza. A arbitragem de investimento é quando você pega dinheiro emprestado a uma taxa de juros baixa e investe em algo que gera um retorno maior do que o custo do empréstimo. Você fica com a diferença. Claro, se o mercado cair de repente, você pode perder tudo o que emprestou e ainda ter que descobrir como pagar de volta. Mas se o investimento for bem, você está basicamente imprimindo lucro do nada. Exemplo real: Michael Saylor, um dos maiores defensores do Bitcoin. Ele usou essa exata estratégia para turbinar o valor da sua empresa. Pegou bilhões de dólares emprestados com juros próximos de zero e usou tudo para comprar Bitcoin. A lógica dele é simples. Se o Bitcoin valoriza mais rápido do que o custo do empréstimo, o lucro é enorme. E até agora tem funcionado. A empresa dele hoje possui mais de 454 mil bitcoins. Pagaram cerca de 7 bilhões de dólares para comprar. Hoje valem mais de 42 bilhões de dólares. São mais de 14 bilhões de lucro. Quando bem executada,
A arbitragem de investimento é o método supremo do dinheiro infinito. Você usa o dinheiro dos outros para multiplicar seus retornos e construir sua riqueza mais rápido do que jamais conseguiria sozinho. Os ricos usam essa estratégia há décadas. Agora você entende por quê. E por que ela é um dos segredos mais bem guardados da elite. Parte 3. Como os ricos evitam impostos usando dívidas? Dinheiro é só metade do jogo. O que realmente importa é impedir que ele vá parar nas mãos do fisco. Então, aqui está como os ricos evitam pagar impostos usando dívida. Porque dívida é tipo uma arma secreta da elite ultra rica, permitindo que eles paguem basicamente zero em impostos. Essa próxima estratégia pode até te deixar meio chocado. A maioria das pessoas financia sua vida com sua principal fonte de renda, certo? Ou seja, o salário, e ele é altamente tributado. Mas os ultra ricos fazem algo muito mais inteligente. Em vez de receberem um salário, eles vão até o banco e dizem: me empreste uma tonelada de dinheiro a uma taxa de juros baixíssima. E se eu não puder pagar? Pode ficar com parte dos meus ativos, ações, imóveis, etc. Mas por que eles fazem isso? Porque quando você pega um empréstimo, esse dinheiro tecnicamente não é considerado renda. Então você não paga imposto sobre ele. Claro, você tem que pagar alguns juros, mas se o seu score de crédito for excelente, e se você for ultra rico, com certeza é, esses juros são trocados de centavos comparados ao que pagaria de imposto. Bilionários como Jeff Bezos e Elon Musk fazem isso o tempo todo. Em vez de vender suas ações da Amazon ou da Tesla, e assim gerar impostos enormes, eles usam essas ações como garantia para tomar empréstimos e financiar seus estilos de vida bilionários. Bilionários não pagam impostos, eles pagam juros. Brilhante, não é? Mas também é um lembrete de que as regras do jogo mudam completamente dependendo do quanto você sabe. Esse conteúdo poderia muito bem estar dentro de um curso pago, um seminário de R$ 2.000 ou um workshop exclusivo. Mas a gente escolheu entregar 100% de graça. Por quê? Porque acreditamos que quem constrói merece apoio real. Tudo o que a gente pede em troca. Se esse conteúdo te ajudou, compartilhe. Envie para alguém que também está nessa caminhada, deixe o like e se inscreva. E é isso por hoje, meu amigo. Esperamos que você tenha aprendido algo novo. E se quiser ter acesso a ainda mais estratégias como essas, que te ajudem a construir uma vida de abundância financeira, venha com a gente na nossa comunidade Simplesmente Rico. Tudo certo por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, se cuide.